Bora lá, fiel, acompanhar as últimas notícias do Corinthians. O pessoal do Energia FM aqui, o Mano e o De Paula, trouxeram as últimas novidades do timão. Trouxeram todas as informações aí do novo reforço do Corinthians, Jesse Lingard. Também já projetaram o jogo aí contra o Novo Horizontino, trazendo o provável time que vai enfrentar o Novo Horizontino fora de casa pela semifinal do Campeonato Paulista. Na sua opinião, vai ser um jogo pedreiro, um jogo difícil, ou o Corinthians passa fácil, passa nos pênaltis? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Tá bem legal o vídeo? Curta aqui, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, o Corinthians, né, Mano, e De Paulo que aguarda aí o parça do Memphis chegar, né, ele tá chegando. Nossa aí, senhora. Jesse Lingard. Sim, né, Jesse 33 Lingard. anos aí, tô uma boa parte, né, já falamos aqui na semana, né, jogou no United, tava lá na Coreia, né, Campeonato Sul-Coreano. Sul-Coreanão. Coreanão. Então tá chegando aí nos próximos dias, enfim, né, porque aquela coisa, né, o Memphis seduziu ele, né, a vir pra cá. Né, mostrou que São Paulo é belo, mostrou aí o Rosewood, onde ele mora, né? Onde ele mora e tal. Então, eu acho que o cara se animou, hein, mano, e De Paula. Vai lá, e aí, mano. De Paula, o que você achou? Não, já falei durante a semana, mas daqui a pouco eu repito. Eu quero ouvir a sua opinião com relação a essa possível contratação. Você gostou, De Paula? Pois é, assim, o Marcelo Paz deu até uma entrevista num podcast aí, dizendo que realmente o Memphis, ele tem sugerido alguns nomes. Ele diz que indicar é diferente de sugerir, né? Ele sugere, olha, pelo tempo que ele ficou na Europa, ele conhece alguns jogadores, porque o Memphis entende que é bom trazer jogadores que têm aquela mentalidade do futebol europeu, que querem sempre ganhar, que atuam em diversas funções, etc e tal, implantar esse tipo de filosofia dentro do Corinthians, né? E o primeiro foi o Zaca, né? O Zacaria, né, o Corinthians foi lá e contratou, e agora pensa-se aí, o Zaca aí, pensa-se no nome do Lingard, né? Cara, assim, eu não estou lembrando dele atuando ultimamente, até porque eu não acompanho o campeonato da Coreia do Sul, né? Quando ele surgiu, eu me lembro bem, criou-se uma expectativa, viu, mano, muito grande em nome do Jesse Lingard, né? Uma das revelações do futebol inglês e tal. Só que ele transitou muito por empréstimo em vários times ali da Premier League. Ficou jogando Derby County, Nottingham Forest, Brighton, enfim. Circulou muito por ali e não se firmou realmente no Manchester, né? Até que depois ele acabou saindo e foi lá para a Coreia do Sul. Ele foi convocado para a seleção inglesa até 2021, tem 33 anos de idade. É aquilo que a gente chama de oportunidade de mercado, né? Mano, sinceramente falando, ele não estaria nos meus planos, tá? Até não estaria nos meus planos. Eu acho que o Corinthians, privilegiaria jogadores mais jovens, jogadores com mais pegada no meio de campo, de arranque, sabe? Porque o Corinthians precisa ter jogadores jovens. Você viu quando o Corinthians colocou em campo André Luiz, né? O próprio Breno Bidon, que começou a ascender na carreira mais adiantada, o Corinthians melhorou muito. E aí, quando tem Carrilho, por exemplo, em campo, cai um pouco o rendimento, né? Ele é muito técnico, mas não tem mais aquele vigor físico. O Memphis também não é aquele cara que corre e se mata o jogo inteiro. Tá longe de ser assim. Então não seria um jogador que eu iria atrás para tentar contratar, mas é oportunidade de mercado, etc e tal. Não é um que eu iria. Agora, mano, eu vou esperar para ver. Se ele chegar realmente, vou torcer para que ele jogue, para que ele seja relacionado e que não seja mais um Coronado da vida, por exemplo. Que ele chegue e entregue alguma coisa dentro de campo. Vai gastar uma baita grana, não? Vai ser 100 mil euros o salário dele. O salário, o Corinthians abriu mão de alguns jogadores em que tinham salários altos. Fagner, por exemplo, você tinha, o Corinthians pagava metade. Romero, alguns jogadores foram embora, né? Mas agora, você quer que o cara venha lá da Coreia do Sul, mas é um cara inglês, ganhando menos de 700 pau, 500 pau, é impossível também. Não tem como. Mas, sinceramente, mano, não é um cara que eu iria atrás. Mas, já que apareceu e vai ser contratado, eu vou esperar que ele venha aqui e jogue bola, né? Não tenho acompanhado ele ultimamente, mas que o Memphis tem sugerido jogadores, isso ele tem. Ô, De Paulo, eu acho que o Lingard é diferente do Zacaria Labiad, porque, por exemplo, o Zacaria, um marroquino que ninguém nunca viu jogando num outro clube,
nunca passou por grandes clubes, passou lá, jogou com o Memphis aí uma temporada lá, enfim, mas ninguém conhece. Agora o Lingard aí, eu acho que mesmo que seja um jogador aí para compor elenco, é um meio atacante, é uma posição carente dentro do time. Eu acho que é diferente o cenário dele comparado com o tal do Labiad. Eu acho que o Lingard pode ser alguma coisa assim que dê para aproveitar. Também não contrataria se você falasse, é um cara que você iria atrás. Não, também não iria. Tanto que o time que estava atrás dele recentemente era o Remo. E não sei porque que não deu certo lá, mas falavam que estava muito, muito bem encaminhado com relação ao Remo. Agora, de verdade, De Paula, perto do que o Corinthians tem no cenário ali de meio ofensivo ali dentro do time, eu acho que ele pode ser uma alternativa. Tem uma expectativa maior nele do que no tal do Zaccaria. Agora vamos aguardar aí, porque o Dorival pediu jogadores, e eu quero acreditar, De Paula, que isso não esteja sendo imposto pro Dorival goela abaixo. Porque uma das minhas críticas com relação ao Dorival é justamente ele ser esse paizão. Meu irmão que fica úmido quando fala do Dorival, mas o Dorival, eu acho que ele tem esse ponto negativo, Pedrinho, que é justamente não cobrar jogadores da forma como ele deveria cobrar. Técnico de time grande, mano, se você tem uma situação dessa daí, por exemplo, um grupo estrelado, ou um grupo que ganhou alguns títulos, ou um grupo que muitas vezes tem característica de vagabundo, o treinador tem que bater o pau na mesa. E eu não vejo o Dorival nesse sentido fazendo isso. E quando ele fala do tal do Zaccaria, De Paula, que ele fala, não fui eu que pedi, mas eu quero acreditar aí que o scout aí que falou que tem bons números, traga-o por causa disso, eu acho que o Dorival também deveria intervir e falar, não quero. Porque nesse ponto, cara, ele pediu o Alisson. Era uma matemática que o Corinthians falou, não fecha. Mas você não pode trocar o Alisson, que era um jogador de confiança do Dorival, pra trazer um tal de Zaccaria que ele também não conhece. Porque se ele estiver aceitando isso goela abaixo, De Paula, é no traseiro dele que vai arder se esses caras não derem certo. Porque em determinado momento, é ele que vai precisar colocar esses caras em campo. Eu acho engraçado, né, mano? Ele não falou essa semana que não queria, que ele não criticou que eram muitos jogadores estrangeiros? Sim, criticou, mas vai fazer o quê? Então acho que tá meio claro que não foi ele que pediu, né? Não, ele não pediu. Então, ele não pediu o mais um que tá sendo imposto aí pra ele trabalhar. Ele não pediu o Lingard, mas tudo bem. Se o cara é imposto e tem qualidade, não tem problema nenhum. O duro é chegar uns caras... mas eu não sei se foi imposto, viu, De Paula? De Paula e Danilão, quando eu falo a respeito de goela abaixo, pode não ter pedido, mas pode chegar a diretoria, pega e fala, Dorival, tem a possibilidade do Lingard, e aí? Não foi você que pediu, mas você quer? Ele isso pode daí ter uma sugestão, né? Entendeu? Tipo, perfeito. Se cabe a ele decidir, e eu espero, Danilão, que ele tenha esse voto Minerva. Eu também. Porque eu acho que o treinador ele tem que ser absoluto nesse negócio, De Paula. Eu acho que a última palavra... A gente não tá falando aqui do Cristiano Ronaldo, que você vai contratar independente da opinião do técnico. É o Lingard, é o Zaccaria. Então eu acho que nesse ponto, acho que o Dorival tem que ter o voto Minerva para falar se vem ou não vem. Agora, eu acho assim, com todo o respeito do mundo, tem uma galera desde ontem aí, né? Os corintianos de rede social... Alfineta, vai alfineta. Tal, de Twitter, de chat de YouTube, tal. Começou. Os emocionados. Eu chamo de os emocionados. E os caras olham lá, Lingard. Inglês, jogou no Manchester. Traz ele. É melhor que o Pedro Raul. Quem não quer o Lingard merece o Thales Magno. Quem não quer o Lingard merece o Charles. Sabe esses emocionados assim? Tudo bem, gente. Cada um. Agora, eu não me emociono. Porque o Corinthians trouxe o Coronado. Mas o Coronado não fez nada. O Corinthians trouxe o Héctor Hernandes, que ninguém sabia quem era. Andou em campo. Corinthians trouxe o Félix Torres, pagou uma bala. Andou, não fez nada. Fez nada. Então os emocionados que vão pelo nome aí, parabéns. Eu torço, se o Lingard chegar, pra que ele jogue bola e vá bem. Agora dizer que, nossa, só porque é inglês, vai vir aqui e vai deitar. Vai deitar por quê? O Lucas Paquetá tá sofrendo lá no Flamengo. E nada. Fez nada. Tá mal, hein? Tá sofrendo no Flamengo. Ficou na Europa 500 anos. Gastando uma bala, hein? Não é assim. Não é porque o cara jogou na Premier League, não sei o quê, que necessariamente ele vai vir aqui e vai arrebentar. Queira ou não queira, o Campeonato Brasileiro é disputado pra caramba. Sim. É disputado pra caramba. Então, assim, os emocionados aí, eu torço pro Lingard. Se ele chegar, porque ele joga bola. Agora, Lingard, eu não me empolgo. Porque eu vou esperar o cara jogar pra ver. Depois que o cara jogar, né, mano? Aí eu aplaudo. Aí se ele for mal, eu xingo, tal. Agora, eu não tô emocionado. Eu prefiro oportunismo. Oportunismo.
Nossa. Engenheiro de obra pronta. Não, eu sou precavido. Eu sou precavido. Preferi esperar, não. Eu sou Você tem que falar se o cara é precavido, bom ou se é ruim. diferente. É precavido. Não, mas peraí, o Pedrinho é um desses emocionados que vestiu a carapuça, De Paula, porque, É? por exemplo, você é precavido. Eu sou emocionado, porque quando o cara faz dois joguinhos, eu já falo, pô, o cara vai dar certo. Aí depois eu critico, aí o Pedrinho fala, agora você tá sendo oportunista, porque você falou que era bom. Então você não sabe o que você quer, ô sem bigode. Não, negativo. Sabe por quê? Sabe por quê? Ô bigodinho de pentelho, o negócio é o seguinte, o De Paula é um cara mais precavido, e você tá metendo o pau nele chamando de oportunista, engenheiro de obra pronta. Eu que sou mais emocionado e vou elogiar às vezes quando o cara vem, e mal espero o cara jogar pra começar a elogiar, quando eu passo lá depois criticar, você também me chama de oportunista, então você não sabe o que você quer. Então, como você mesmo diz, aí que tá. Há 2 semanas atrás eu falei que o senhor estava sendo oportunista no caso do Vitinho, que você falou que era o novo Thales Magno. Aí o cara foi lá e fez o gol, colocou você na semifinal do Paulista. Você falou que o cara era o novo Rivelino. Então o cara saiu do inferno. Eu não vi Jairzinho, mas eu vi o Vitinho. Olha aí, o cara saiu de novo Thales Magno pra novo Jairzinho. Mas eu me sinto à vontade pra criticar o Vitinho, porque eu sou o cara que mais pediu oportunidade pra esse desgraçado aí. Que isso? E às vezes que ele entrou, ele só me decepcionou. O Vitinho é jogador de segundo tempo, cara. É mesmo. E assim, seu Bento, ao contrário, por exemplo, de um integrante do Estado 97, o Ademir Quintino, eu não torço pro Carimal no meu time. Eu não torço pro Carimal no meu time. Eu torço, né, mano? Pra depois eu falar, falei! Tá vendo? Não, eu torço pro Caribem. Ao contrário do senhor Ademir Quintino, que torce pro Carimal pra ele manter aquilo que ele falou. Então é diferente. Verdade. Diferente. Não é assim, tanto que a gente brinca nas transmissões que tem o bingo do Ademir e uma das frases é: eu prefiro ser feliz a ter razão. Então não tem nada disso aí que o De Paula tá falando. Não, da boca pra fora, não. Pra você ter uma ideia como o Ademir é um baita de um cara calhorda. O Ademir, ele vive postando fotinho e textinho do Chico Xavier, do Domênico Gato, no Twitter. Mas é verdade. E ele não prega o que ele posta. Ele posta lá, tipo, olha, o perdão é a arma dos fortes. Aí você vê ele aqui todo revoltado, xingando o MT, o Teixeirão. Mas porra, tu quer o quê? Que elogie? Tu quer que elogie? Deixa eu assumir o controle aqui rapidinho das manchetes. Por favor, agora manchete com ele. Por favor, o time de amanhã. Então, time de amanhã, porque amanhã tem Novo Horizontino, às 8h30 da noite. O bom, De Paula, o que vai estar aquela lua já vai ter ido embora. Né? Embora vai ser um calor. Vai calor, né? Eu vou estar lá. Olha, fora de combate, Matheus Pereira, Yuri Alberto, Caio César e o Longo. Né? Estão fora de combate. Tá. O Longo teve um estiramento no ligamento do cotovelo direito. Então, assim, estão fora. Olha, pelo que o Dorival tem feito aí e tal, não deve fugir muito, meu caro Maurício, de Hugo Souza, que vai pra Copa, inclusive, deve estar na próxima convocação do Ancelotti, né? Vai, não tenha dúvida. Ele tem ido, né? Tem ido. Como terceiro, pelo menos, como terceiro, ele vai. Hugo Souza, Mateuzinho deve retornar, né? Porque o Pedro Milano jogou. A dupla de zaga deve ser a titular Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Aliás, que dupla, hein? Pelo amor de Deus. E o Matheus Bidu deve aparecer na esquerda, porque jogou 7 jogos seguidos, estava cansado, mas descansou no último. Então a zaga deve ser a titular. O meio de campo, que a gente imagina, pode ter alguma alteração. Eu não sei, mano, se ele vai meter um Raniel e Alan e André e Bidon, de repente, Raniel, Alan, André e Bidon, porque o Matheus Pereira tá lesionado, então de repente um Raniel, Alan, André e Bidon, e na frente o Memphis e mais um. Esse um pode ser Guinegão, pode ser Vitinho, pode ser Dieguinho, só não pode ser o Pedro Raul, pelo amor de Deus, mas ele tem essa dúvida, mano. Eu acho que no meio de campo tem uma vaga ali para ser disputada e no ataque tem outra vaga, mas não deve fugir muito disso, não. O Matheus Pereira não volta pra esse jogo? É lesão de grau 2, mano. Na coxa. Putz. Grau 2. Então deve ser Raniel e Alan mesmo aí, André e Bidon. Também acho. Deve ser esse meio campo. Mas eu vou te falar, De Paula, eu tô com um bode do Raniel. Pra mim o Raniel aí também tá jogando com a barriga já tem um tempo, tem feito um monte de cagada aí e tá se mantendo pelo nome que ele construiu aí. E o Dorival, ele tem essas paradas aí de manter os caras da patota dele. Mas de verdade, cara, eu acho que com o passar do tempo o Alan pode fazer uma sombra pro Raniel. Mas pra essa partida eu prefiro esse meio campo do que colocar o Carrídio aí,
que é um outro cara que também não tem entregado muita coisa. E sinceramente, hoje Raniel e Alan são melhores marcadores do que o próprio Carrillo. E o problema, mano, também é o companheiro de ataque do Memphis, né? Tá difícil. Então, agora com relação à dupla aí, ô De Paula, eu entraria com o Dieguinho. Eu acho que o Vitinho ele funciona melhor aí quando ele entra no segundo tempo do que como titular. Eu daria uma oportunidade para começar aí o Dieguinho junto com o Memphis e o Memphis fazendo aí a função que é do Yuri, jogando de centroavante. O árbitro, Domênico, tá definido. Aliás, saiu também o do clássico, né? Saiu a árbitra do clássico também. Quem é? O do Corinthians é o João Vitor Gobi. Eu não conheço, mas é bom ficar esperto. Apita direito aí, maluco. Por que eu esperto? Apita direito no bagulho. Vocês não precisam disso aí. O tal do Gobi, foi aquele que apitou São Paulo e Santos no Morumbis e que os jogadores falaram que ele xingou o menino Lira quando foi cobrar o lateral. Nervosinho, tá. Vamos ver. Não, mas já pediu desculpa. Mimimi. Já tá com o rabinho no meio das pernas. Atenção com ele, hein? Atenção com o Gobi aí, Domênico. Por quê? Por que atenção? Tem que ficar de olho, Domênico. Vocês pedindo atenção. De olho. Porque as coisas mudaram. Coisas mudaram. Esse nome não me causa boas lembranças. Corinthians tá sem força nos bastidores. Corinthians tá sem força nos bastidores. Tá sem força. O Corinthians iniciou a busca por parceiros para renovar o contrato de Memphis Depay e alega nos bastidores que já tem um interessado. Vou te falar tudo isso agora para você com exclusividade. Vamos também falar sobre Jesse Lingard. O jogador foi aprovado pelo técnico Dorival Júnior, fato que fez, né, as negociações avançarem para fechar. Vamos também falar que o meia inglês recusou diversas propostas para fechar com o Timão e já chega pronto fisicamente para estrear. E ainda tem Zé Vitor, ele mesmo, ele interessa ao Corinthians, tudo isso agora nesse blend de informações. O Jesse Lingard, o meia inglês, né, de 33 anos, que está chegando ao Corinthians. Está a negociação praticamente fechada, né, existem alguns detalhezinhos ainda burocráticos, mas é um jogador, né, que tem tudo aí para vestir a camisa do Corinthians. O atleta chega com um contrato até o final do ano, 10 meses de contrato, um contrato que, no total, como eu disse ontem, né, é um jogador que vai ganhar aí cerca de R$700 mil por mês. A questão das luvas ainda eu aguardo, né, a confirmação para saber se vai ocorrer as luvas ou não, então aguardo ainda para passar isso para vocês. Caso isso não ocorra, é um jogador que vai custar o Corinthians aí cerca de R$7 milhões em todo o contrato até o final do ano. Tem opção, tá, de renovação em caso aí de metas atingidas. E o mais importante, chega bem fisicamente, tá? O Jesse Lingard é um jogador que tava treinando, cheio de vontade de jogar no Corinthians. Eu conversei com pessoas ligadas ao jogador, ele recusou proposta dos Estados Unidos, proposta da Holanda, proposta da Arábia, proposta do Japão, enfim, é um jogador que queria muito jogar no Corinthians, está cheio de vontade de jogar aqui no Brasil. Acredito que o Memphis, né, deve ter passado ótimas informações do Corinthians e também do país, do Brasil, enfim, do futebol brasileiro, e ele está cheio de vontade para chegar aqui e brilhar. Então o jogador chega com muita vontade e já fisicamente, né, é quase pronto para estrear. É claro que ele vai ter que passar pela avaliação do Corinthians, né? Não é ele que vai definir isso, é o técnico Dorival Júnior, tá certo? Aliás, quero falar agora do Dorival Júnior, né? Ele aprovou a contratação? Vamos falar sobre isso. Olha só, o Corinthians alega que tem interesse realmente, aí começam as coisas a se encaixar, né? Porque interesse em renovar com o Memphis e as coisas começam a se encaixar. Porque o Marcelo Paes tem falado muito sobre isso, que há um interesse, que seria até legal se isso fosse resolvido antes da Copa, né? É o que ele espera, né? E vai tentar. E aí a diretoria do Corinthians, que antes, né, tinha uma rejeição por conta dos valores em renovar com o Memphis, aí eu já começo a entender o que está acontecendo, né? Fui apurar sobre isso, até para saber se está todo mundo falando a mesma língua dentro do Corinthians. Sim, o Corinthians quer renovar o contrato do Memphis. Eu trouxe isso para vocês com exclusividade já há algumas semanas, isso, que o Corinthians iria em busca de parceiros para renovar com o Memphis, tá? E agora eu trago a novidade. O Corinthians alega nos bastidores que já tem uma empresa interessada em fazer parte desse projeto, Fica Memphis, tá? O Corinthians alega que tem essa empresa, mas que precisa de outras para bancar o salário. A ideia do Corinthians é manter o Memphis aqui no Brasil, após a Copa do Mundo, após o fim do seu contrato que termina no meio do ano, com as empresas pagando todo o salário dele, né? O Corinthians não tendo que pagar nada do salário do Memphis, e o Corinthians entende que o Memphis está disposto sim, né, a levantar, né, a marca Corinthians e ajudar também na questão dos parceiros, até para divulgar, né, as marcas que estarão aí investindo na sua permanência no Brasil. Então o Corinthians já teve uma conversa com o Memphis nesse sentido, de buscar parceiros e eles poderem trabalhar juntos, né, uma porcentagem para o Corinthians, uma porcentagem para ele, enfim, e o Corinthians, né, assim bancar o salário do Memphis com parceiros. Existe, claro, a possibilidade também do Corinthians pagar um fixo, né? Isso está sendo estudado e é muito bem cogitado também. O Corinthians pagar um fixo, um menor valor, né? E o maior valor
os parceiros pagarem. Lembra que eu te falei do projeto que o Santos fez com o Neymar em 2011? Realmente ficou muito parecido, exatamente isso que o Corinthians pretende fazer. Vamos lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, né? Se inscreva no canal, aquela história que você já sabe. Estamos iniciando o canal agora, 3 mil inscritos já. Isso aí é o resultado, né? De trazer notícias confiáveis, né? Respeitar o seu tempo, não trazer nenhum tipo de notícia sensacionalista. Então, cara, obrigado por estar aqui. Se você puder e quiser se inscrever e deixar o like, vai ser um grande prazer a gente continuar junto aí falando do nosso time do coração. E aí, você contrataria Jesse Lingard? Já conhecia ele ou não? Lembro muito dele da época do Manchester United. Lembro demais ele lá, corria pra caramba, tá? Eu sei que a gente não pode esperar a mesma intensidade, né? Um jogador de 33 anos, faz 34 anos no final da temporada. Eu sei que as coisas, né, da fisionomia do atleta mudou, né? Então hoje, se você se condicionar, se cuidar, você consegue manter um alto nível, estender, né, o alto nível da carreira do atleta. Mas assim, cara, pela oportunidade de mercado, eu acho que foi um baita negócio pro Corinthians, tá? Ele chega de graça e o Corinthians pagando 600 mil. Cara, se um cara desse coloca a camisa do Corinthians, eu não tô falando que ele vai resolver tudo e pá, mas ele consegue pelo menos ajudar, articular, né, colaborar com um grupo que já tem se mostrado bom, e a gente entende que o grupo do Corinthians, o elenco do Corinthians é limitado. O Corinthians tá jogando muitas competições, precisa de mais gente com qualidade, sabe? Então, só dele chegar, mano, e somar vai ser muito bom, velho, pro Corinthians, né? Não espere que ele vai ser aquele Lingard que jogou lá no Manchester United, Premier League, Champions League, não. Mas se ele for um cara, ele tá apto a jogar, tava jogando, né? Tá apto a chegar, pôr a camisa e jogar. Se ele chegar e ajudar o Corinthians, mas 600 mil é muito caro. Cara, calma, né? Tem um contrato de produtividade até o final do ano, né, para ele entrar em parte dos jogos, para esses contratos ser renovados. Ou seja, se for renovado, significa que ele tá jogando, que ele tá ajudando. Eu acho que vale a aposta de 600 mil. Mas se você pensa diferente e concorda em discordar de mim, vai ser um prazer ouvir sua opinião, poder te responder. Prometo responder o seu comentário. Comenta aí. Segunda parte aqui do vídeo de hoje é para falar sobre o jogo contra o Novo Horizontino. Pedreira fora de casa, tá? Novo Horizontino fez a melhor campanha do Campeonato Paulista no primeiro turno, né? Na primeira parte do campeonato. E os caras estão numa marra gigante, tá? Vocês viram a entrevista, postei aqui um vídeo mais cedo, da entrevista do diretor deles lá, do presidente deles lá, metendo o pau no Corinthians, tá ligado? Eu sei que ele tá falando da gestão passada, mas, mano, ele quer aparecer na mídia em cima do Corinthians, cara. Menos, ó, bem menos. Falando que o Corinthians... falando dos problemas do Corinthians, dos problemas internos, né? Que vocês estão cansados de saber, Andrés, Duílio, Augusto Melo. Ele começou a trazer isso aí que o Corinthians compra e não paga. Mano, fala de futebol, irmão. Seu time fez a melhor campanha do primeiro turno, fala disso, vai falar dos problemas do Corinthians, não dá pra ver que é um cara que quer surfar um pouco a onda. Então, o Corinthians, mano, ó, jogo difícil, tá? Tem que entrar com faca no dente pra resolver a parada e entrar na pegada. É decisão e jogo da vida, senão vai ser um jogo bem duro pro Corinthians fora de casa. Mas é isso, pessoal, deixa o palpite aí, vamos trocar uma ideia, prometo responder seu comentário. Prazer ter vocês aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai, Corinthians!